mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão de dentro para fora. Justamente. Então, automaticamente recebemos o Espírito Santo por dentro. Arde e jogamos para fora. Assim, transbordará uma fonte que sai de dentro. Ali é uma promessa do batismo do Espírito Santo. Justamente. Se for estudar um texto aprofundado, ali fala sobre o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é comparado com um rio. Aí fala, rios de água viva fluirão de dentro para fora. Muito bem. Nós podemos ver isso sim, que Jesus disse, né? Mateus 7, 37, 38, João 7, 37, 38 e 39, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, não é? Quem pode abrir esse texto, irmãos, que o pastor Jonas disse, é muito importante esse texto, a gente lê ele e estar aprendendo junto. Está aqui. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a quem? A mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, não é? Que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada por ainda Jesus não ter sido glorificado. Veja bem, nós aprendemos aqui no início da aula que o Espírito Santo ele só foi manifestado, ou seja, ele só veio do alto à vida da igreja depois que Jesus se ascendeu ao céu, depois que Jesus estava glorificado, não é? Então a presença do Espírito é marcante. Nos evangelhos eu disse que Jesus diz, sempre nós vamos ver essa expressão em Atos dos Apóstolos, quem diz? Eu falei aqui no início. E o Espírito diz, porque nós vivemos a plenitude do Espírito, amém? Vamos seguir aqui então. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder que nos introduz numa nova dimensão espiritual. Então eu estava dizendo que os irmãos que são batizados com o Espírito Santo vivem uma nova dimensão espiritual das suas vidas. Irmãos, nós vemos pessoas que são batizadas com o Espírito Santo desprezar o dom. Isso é muito sério. Os irmãos que são batizados receberam pela graça de Deus um revestimento e têm condições plena de viver uma nova dimensão espiritual para com Deus. Aproveite disto, usufrua disto. Sabe aquela coisa da gente estar comendo assim arroz, feijão e bife, batata frita, arroz, feijão e ovo, não é? Arroz, feijão e galinha com quiabo. E qual é a melhor carne do Brasil aí? Filé mignon? Picanha, filé mignon. Você sabe? Aí de repente, assim, depois de 10 anos você comendo só essas coisas, né? Acém, músculo, né? Não sei se os irmãos compram, eu comi muito acém, músculo no Brasil. Pé de frango, dorso, aquele miúdo do frango, só sobra a carcaça, não é? Irmãos, você já pensou? Pessoa que está comendo isso, de vez em quando, um bifinho com batata frita ali, né? Aquela coisa toda. Você passar a comer filé mignon, picanha, todo dia. Tá difícil prestar atenção na sua aula, só falando dessa. Chegou a engolir, seco. Veja bem, eu só quero exemplificar aqui para ficar bem mais fácil. Se nós estamos adaptados a comer dorso de frango, miúdo de frango, lá em casa eu comia demais, graças a Deus. Quando chega o frango inteiro, irmãos, todo mundo quer o peito. Não é verdade? Até a moela do frango dá briga.
Ninguém briga pelo pé e pelo pescoço. Eu não lembro de briga lá em casa pelo pé e pelo pescoço. Irmãos, quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos um revestimento de poder. Nós recebemos nós somos introduzidos a uma dimensão espiritual nova. Nós temos que se aproveitar disso. Como é que você vai ficar com picanha, com filé mignon na geladeira o ano inteiro e comendo a 100? E comendo músculo, e comendo pé de frango, e comendo doce? Mas fulano, para que está essa picanha aí, esse filé mignon na sua geladeira? Não, deixa aí. Não existe isso, irmão. Quem é batizado aqui com o Espírito Santo? Levanta a mão para eu ver. Você é batizado com o Espírito Santo? Já falou em línguas? Não ainda, mas eu acredito que eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim. Batizado. Quando eu desci as águas, eu entendo que eu... Nós já falamos sobre isso. Mas eu acredito diferentemente. Me desculpe, mas eu acredito, eu ainda não falo em línguas, mas eu acredito que eu sou batizado com o Espírito Santo. Quando eu decidi acreditar que Jesus morreu por mim, Ele me deu o seu Espírito Santo que vive. Eu respeito a sua opinião, mas a Bíblia diz diferente, nós vamos ver. Eu acredito que eu não estou maduro para falar em línguas, fazer dons de maravilhas, dons de cura, porque eu ainda estou crescendo em maturidade espiritual, mas eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus, porque senão eu seria do mundo. É isso que eu acredito. Respeito a sua opinião, mas nós vamos ver e vamos provar na Bíblia diferente. Que a evidência é falar em línguas. Nós vamos provar. E está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos passar por isso aqui. Eu quero... Quem pode, para mim, separar Atos, capítulo 8, verso 14 ao 20? Quem pode? Levanta a mão, porque daí eu vou saber. O irmão Kepper. A irmã Marta vai Atos 9, 17. E já separa 1 Coríntios 12, 10. Tá, irmã Marta? Está aqui, ó. Tá? E quem pode preparar Atos, capítulo 10, 44 a 48? A irmã Maria. Então separam aí, vocês olhem aqui, eu não vou lembrar para falar depois. E quem pode? Atos 19, 1 a 7. Pastor Cristiano. Jaconias levantou a mão primeiro, Jacó. 19, 1 a 7. Tá bom? Então está aqui no quadro, vocês olham aqui os capítulos de vocês e a gente vai falar sobre isso. E eu respeito, Antônio, viu? Com todo amor mesmo, eu respeito sua opinião. É assim, é o meu entendimento, eu posso estar equivocado. Não, tudo bem, é verdade. Mas é o que eu estou aprendendo da palavra de Deus. Eu vou procurar aqui também para tirar Amém. a dúvida agora. Amém. Muito bem, irmãos. Então, vocês receberam uma nova dimensão espiritual, aproveite disto. Não coma não coma dorso, não coma músculo, não coma senha, irmão. Você tem filé mignon e tem picanha, não é? Tem caviar na sua casa, que eu não gosto. O dia que eu conheci caviar, eu fiquei doido. Não tem, né? Tudo bem, mas para quem gosta e para quem acha chique, se você tem bacalhau, se você tem aí um pescado bom, você não vai ficar comendo tilápia que é criado em cativeiro, né, irmão? Não é verdade? Quem já ouviu falar que cria bacalhau em cativeiro aqui? Vocês já ouviram falar? Bacalhau é uma especiaria, um pescado bom, né? Quando você não compra o falso. É um pescado bom. Tilápia não, é comum. Você vai ali com 4 filézão de tilápia por $7. Mas vai comprar 4 filés de bacalhau. Entenda? Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, entramos numa nova dimensão espiritual e precisamos aproveitar disso. Precisamos se aproveitar disso. Não despreze o dom que Deus nos deu. Às vezes, irmãos, eu estou orando, às vezes estou lendo a Bíblia. Ontem, quando eu comecei a ler essa lição, aqui no primeiro ponto dela, eu não me contive, chorei muito. Chorei muito de ler, de ver o que está escrito assim, e eu não estar vivendo isso, e eu não ter isso na minha vida. Isso me machucou demais ontem. Que dera eu tivesse, Sidney. Que dera eu pudesse aproveitar disso. Ah, meu Deus do céu, eu não dá para ter os novos dons. E estou lutando. Em nome de Jesus eu vou ter. Amém. Então, os irmãos estão acompanhando comigo? Aí o ponto 1
do ponto 2, o batismo com o Espírito Santo. Prometido pelo Senhor Jesus, nós já falamos isso, o batismo com o Espírito Santo.